Meu nome é Lucas Alexandre Carvalho Miziara, acadêmico do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Este trabalho é da matéria de Microbiologia Agrícola, ministrada pelo professor Milton de Paz Lima. O título do trabalho é O uso de substratos de cogumelo de Agraricus subrefrensis e produção de Lentinula edodes, no enriquecimento de uma mídia baseada em envasamento de solo para alface, lactuta sativa, a promoção do crescimento e do solo biorremediação. Publicado pela revista Bioresource Technology, do ano de 2009. Introdução. Este artigo teve como objetivo avaliar as propriedades físico-químicas. Introdução. Este artigo teve como objetivo avaliar as propriedades físico-químicas e microbiológicas dos cogumelos Agraricus subrefrensis e Lentinula edodes. Foi testado também teste para o enriquecimento e recuperação do solo e o crescimento do alface. Agraricus subrefrensis tem maiores níveis de N, P e K do que a Lentinula edodes. O Agraricus subrefrensis é um excelente complemento para o crescimento do alface. Já o Lentinula edodes não é um bom fertilizante, mas as análises microbiológicas mostram ótimos resultados para a correção do solo. Houve a utilização da atividade de lacase, que consiste em enzimas do tipo oxidase encontradas em plantas, fungos e micro-organismos, que têm função de formar a lignina. Objetivo. Este estudo teve como objetivo estabelecer diferentes enriquecimentos baseados em diferentes taxas de substrato no solo, que poderia promover o crescimento e desenvolvimento de plantas de alface e contribuírem com a correção do solo, mostrando que podemos usar os cogumelos Agraricus subrefrensis e Lentinula edodes como fertilizantes orgânicos e também contribuem com a correção do solo. Materiais e métodos. Materiais: Agraricus subrefrensis, Lentinula edodes, solo arenoso, peneira de malha de 0,5, alface, ácido sulfúrico, fósforo e potássio, pH. Foi utilizado um tratamento com ácido sulfúrico, seguido por digestão do Kedal. A matéria orgânica foi determinada utilizando o método de combustão. As amostras foram desidratadas a entre 100 e 110 graus Celsius e em seguida incineradas a temperatura entre 100 e 550 graus Celsius, resultando numa perda de peso. A determinação do fósforo foi realizada pelo método colorimétrico e de potássio foi quantificado por medições fotométricas de emissão de chama, e a determinação do pH e carbono seguiram o método de Tedesco. A condutividade elétrica de substrato foi medida utilizando extratos de água e a capacidade de retenção de água foi determinada seguindo o método de Bernardo. Resultados e discussões. Tabela 1. Características físico-químicas dos Agraricus subrefrensis e Lentinula edodes, substratos de cogumelos e solo. Na tabela 1, temos os parâmetros matéria orgânica, carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, relação carbono-nitrogênio, pH inicial, retenção de água
e condutividade elétrica. Bem, em matéria orgânica, podemos ver que a Agrário Suberfrensis, a máxima dela foi 52% e a mínima 7%. Na Lentínula foi 91% a máxima e a mínima 0,4%. E o solo, que é controle, foi 1,8% a máxima e 0,1% a mínima. Isso quer dizer que a matéria orgânica do Agrário Suberfrensis foi maior que o intervalo ótimo, o intervalo ideal de compostos orgânicos, que é em torno de 35% e 40%. Já da Lentínula Edodes foi muito elevado, 91%, que a gente pode comparar com a turfa preta, que é usado como um condicionador de solo, que o teor dela é de 47%. O nível de carbono foi alto para ambos os substratos, mas o Lentínula Edodes teve um nível maior, que foi de 51%, expressando alto nível de maturidade de degradação. Em relação ao nitrogênio, o Agrário Suberfrensis foi de 1,8%, que está dentro do intervalo ótimo, que é de 1 até 2%, possibilitando ele assim ser um agente de biofertilizante. Já a Lentínula Edodes apresentou baixa concentração de nitrogênio, em torno de 0,6%, tornando ele um fraco biofertilizante. Quanto aos níveis de P e K, a Agrário Suberfrensis apresentou níveis elevados para ambos os elementos, 1,8% e 1,4% respectivamente. O intervalo ótimo deles são de 0,6% a 0,9% de P e de 0,2% a 0,5% de K. Já os níveis da Lentínula Edodes foram baixos, de 0,58% e 0,17% respectivamente. Já a relação carbono-nitrogênio do Agrário Suberfrensis foi de 15:1, e as faixas ideais são de entre 15 e 25:1, possibilitando assim ele ser um fertilizante organomineral. Já a taxa para a Lentínula Edodes foi de 86:1, o que representa um grau de degradação baixa. O pH do Agrário Suberfrensis foi quase no nível ótimo, que foi 8, e o nível ótimo é entre 6 e 7,5. Já a Lentínula Edodes foi de 4, muito abaixo. A Agrário Suberfrensis Lentínula Edodes mostrou capacidade de retenção de 2,5 e 3,3 vezes maior, respectivamente, comparada ao solo, o que mostra que a retenção de água reduz a lixiviação do solo e perda de nutrientes. A condutividade elétrica dos substratos foi de 3,42 e 2,54, respectivamente. E a faixa ideal, na maioria das espécies de plantas, é de 0,35 e 0,64. Tabela 2. A tabela 2 mostra a enumeração de micro-organismos, que são bactérias mesofílicas, bactérias termofílicas e fungos mesofílicos. E os materiais analisados são solo, Agrário Suberfrensis e Lentínula Edodes. Bactérias mesofílicas, onde apresenta o maior nível, é na Lentínula Edodes. Já as bactérias termofílicas, o maior nível é no Agrário Suberfrensis. E no fungo mesofílico é na Lentínula Edodes novamente. A figura 1A mostra a evolução do gás carbônico, que no solo
continua praticamente estável. Na Agrario suberfensis cai drasticamente e na Lentina ledodes ela cai também, mas não cai tanto como a Agrario. Já a figura B mostra atividade lacase, que na Agrario suberfensis é maior que na Lentina ledodes, e esse período de 60 dias. E conclusões. A gente pode concluir que o Agrario suberfensis tem grande potencial para fertilizantes orgânicos em alfaces e tentar fazer isso em outras hortaliças. Já a Lentina ledodes, ela não tem essa característica.